Certa vez o Senhor me chamou para subir a montanha, e lá Ele revelou a sua glória. Pelo seu Espírito recebi as palavras para escrever o início de todas as coisas. Registrei como Deus me falou, e a luz penetrou as trevas. Como o homem e a mulher andaram com Ele na beleza do jardim, até que o pecado entrou, e o mundo caiu sob o seu peso. Mesmo assim, Deus sussurrou esperança, um Salvador que viria para esmagar o poder do pecado e da morte. Esta noite, vocês testemunharão o desenrolar dessa promessa, da criação ao berço em Belém, de suas poderosas obras entre os homens, à cruz e ao túmulo vazio. Esta não é uma história comum, é a história do amor de Deus escrita por toda a eternidade. Abram seus corações, pois sua luz ainda brilha e sua promessa ainda vive. Esta noite nós nos lembraremos. Princípio do tempo, o livro primeiro, início do mundo, a criação, no molde de barro, o sopro da vida, origem do homem, origem da história. E haja luz, então se fez, que haja céu, que haja terra, que haja luz, então se fez, origem do mundo, começo de tudo. Que haja luz, então se fez, origem do mundo, começo de tudo. Que haja luz. No princípio, o Senhor Deus criou um jardim de perfeita beleza, o Éden. Ali cada árvore era agradável aos olhos, cada fruto era bom para o alimento e rios fluíam com vida. Neste paraíso, o homem e a mulher caminhavam em inocência. Eles não conheciam o pecado, nem tristeza, nem a vergonha. Até mesmo seus próprios corpos estavam descobertos um diante do outro, mas não havia medo nem culpa, apenas pureza. E ainda mais, eles eram amigos de Deus. O próprio Criador caminhava entre eles, falando face a face com aqueles que ele havia criado à sua própria imagem. Este era o mundo como deveria ser, santo e irrepreensível, em paz. Mas havia alguém que buscava destruir essa inocência, um ser de beleza e poder, Lúcifer. Outrora, o mais elevado dos anjos, adornado em esplendor, sua posição era incomparável entre as hostes celestiais. No entanto, o orgulho estava presente nele. Seu coração se voltou contra o Altíssimo, e sua queda da glória o colocaria no caminho da decepção. Em breve, ele rastejaria para o jardim, e a paz perfeita do Éden seria destruída.
Sim, por causa do pecado, o paraíso foi perdido. O homem antes vestido de inocência agora estava coberto de vergonha. O jardim foi fechado e o pecado entrou no mundo. Mesmo no julgamento, a luz de Deus brilhou, pois ele falou de alguém que viria, alguém que esmagaria a cabeça da serpente e traria a luz de volta. Através das gerações, profetas e reis esperaram por esse momento, até que na plenitude dos tempos, os céus se abriram com cânticos, e em uma humilde cidade chamada Belém, o Salvador nasceu. Nazaré vivia uma jovem virtuosa, descendente de Judá e da antiga casa real de Davi. Seu nome era Maria. Numa tarde tranquila, enquanto Maria orava fervorosamente, de repente, uma luz celestial a envolveu, e o anjo Gabriel apareceu diante de seus olhos, que com muito respeito lhe disse: Não tenhas medo, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Tenho uma mensagem muito especial para você. Eis que dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o seu reino não terá fim. O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Portanto, o santo que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. Maria, ao ouvir as palavras do anjo disse sem hesitar: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Não saberia como descrever os segredos insondáveis do sublime ser. Eu não saberia como explicar os propósitos e planos de seu vasto saber. Por isso minha fé não se baseia em explicações nem milagres surpreendentes. Eu preciso ver as evidências que tenho, dispensam as demonstrações, e me alegro somente em crer. Eu não posso comprovar, mas também não posso duvidar de um Deus que é criador. Eu não posso explicar
posso explicar, mas sei que a sua imensa graça me resgatou. Eu jamais poderei entender o mistério de um amor eterno dedicado a mim. Então só preciso crer. Eu só preciso crer. Eu só preciso crer. Confiar e fim. Os profetas haviam anunciado que o Messias nasceria na cidade de Belém. Mas como isso seria possível se Maria e José moravam em Nazaré? Um homem sem conhecimento seria um instrumento usado por Deus para resolver essa dificuldade. Esse homem era César Augusto, imperador de Roma. Desejando saber a extensão do seu poder, o imperador ordenou um censo. Todos deveriam ser inscritos, cada um em sua própria cidade, nos registros do Império Romano.
Durma, filho meu, durma até sonhar. Vão te esperar só mais um pouco. Vai descansar. Creio que a glória celeste está agora em minhas mãos. Eu te peço, Pai, que Ele seja só o meu bebê. Dorme, filho meu, não há o que temer. Você será o Salvador, mas agora é o meu bebê. Meu Jesus, durma em paz. Quem chora é Jesus, menino tão comum, e o mundo nem notou que o rei nasceu. Chegou tão frágil, chegou tão simples, chegou sem honra, sem menção. Mas onde estão os governantes? Porque não há celebração. O Rei dos Reis se fez menino e vem com ele a salvação. Mas onde estão os que esperavam? Porque não vem render louvor. Já renasceu a esperança, pois já nasceu o Salvador. Naquela noite azul, tão cheio de amor, alguns pastores vêm render louvor, e magos do Oriente com presentes vêm homenagear o que nasceu. Não foi preciso roupa e honra, não foi preciso comoção. Os próprios anjos celebraram, cantando hosanas a Jesus.
nasceu, o céu chorou de alegria, o universo emudeceu, o Rei dos Reis se fez menino lá em Belém. Jesus nasceu. O Rei dos Reis se fez menino lá em Belém. Jesus nasceu. E assim nasceu o Salvador prometido, Jesus de Nazaré, nascido em humilde circunstância, mas destinado à grandeza. Ele cresceu em sabedoria e em favor de Deus e dos homens, vivendo uma vida de perfeita obediência. Quando chegou o momento, iniciou sua missão, ensinando com autoridade, curando os enfermos e confortando os aflitos. Embora sua missão na terra tenha sido breve, ele tocou milhares, alimentando famintos, confortando os quebrantados e mostrando assim o verdadeiro coração de Deus. Um dia, enquanto Jesus ensinava no templo, os escribas e fariseus trouxeram diante dele uma mulher. Ela havia sido surpreendida em adultério e, segundo a lei de Moisés, estava condenada à morte. Eles a colocaram no centro da multidão, envergonhada e quebrantada, enquanto o povo levantava a voz em acusação. Pedras já estavam em suas mãos, corações endurecidos, ansiosos por armar uma cilada contra Jesus, com uma pergunta que pudesse condená-lo. Eles disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada em pecado. A lei ordena que seja apedrejada. O que dizes tu? Mas Jesus não respondeu depressa. Em vez disso, inclinou-se e começou a escrever no pó com o dedo. Os acusadores insistiam, exigindo uma resposta. Então ele se levantou e com autoridade declarou: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Suas palavras penetraram os corações. Um a um, as pedras caíram de suas mãos, batendo contra o pó. Os mais velhos foram embora primeiro, depois os mais jovens, até que a multidão desapareceu. Então Jesus voltou-se para a mulher, que tremia e chorava diante dele, e perguntou: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. Ela ergueu a cabeça e com voz quebrantada respondeu: Ninguém, Senhor. E Jesus disse: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Mais uma vez eu me afastei de ti, não posso confiar em mim, não resisti, caí, como é difícil levantar. Fraco eu
forte. Percebo que sem ti nada sou. Preciso do teu amor. Sei que nada sou, despedaçado estou. Leva-me ao cenário da criação. Sei que só tuas mãos podem transformar e criar do pó um novo ser. Toda a minha vida conforme o teu querer. Deus, mais uma vez eu me afastei de ti. Não posso confiar em mim. Não resisti, caí, é difícil levantar. Fraco eu sou, e quando acho que sou forte, percebo que sem ti nada sou. Preciso do teu amor. Sei que nada sou, despedaçado estou. Leva-me ao cenário da criação. Sei que só tuas mãos podem transformar e criar do pó um novo ser. Muda-me, Senhor. Restaura-me, Senhor. Transforma-me, Senhor, conforme o teu querer. Muda-me, Senhor. Restaura-me, Senhor. Transforma-me, Senhor, conforme o teu querer. Restaura, transforma-me, conforme o teu querer. Restaura, transforma-me, Deus, conforme o teu querer. Sei que nada sou. Leva-me ao cenário da criação. Sei que só tuas mãos podem transformar e criar do pó um novo ser. Muda a minha vida conforme o teu querer. Muda a minha vida conforme o teu querer. Muda a minha vida conforme o teu
está no meio da multidão. Tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. Seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Deus foi capaz de doar a própria vida para me Uma grande multidão seguia Jesus, pois tinham visto seus milagres e ansiavam por ouvir suas palavras. O dia estava chegando ao fim, e a multidão, cansada e faminta, permanecia ali. Eram milhares, homens, mulheres, crianças, todos com fome, mas com o coração cheio de esperança. Os discípulos disseram: Mestre, manda o povo embora, para que possam comprar algo para comer. Mas Jesus, com os olhos cheios de compaixão, respondeu: Dai-lhe-vos de comer. E então surgiu uma oferta simples: 5 pães e 2 peixinhos. Era tudo o que tinham. Aos olhos humanos não era o suficiente, mas nas mãos do Filho de Deus era mais que o bastante. Jesus tomou os pães e os peixes, agradeceu ao Pai, partiu o pão e entregou aos discípulos. E o milagre começou. Quanto mais repartiam, mais havia. Ninguém ficou sem comer. Todos se saciaram e ainda sobraram 12 cestos cheios. Com tão pouco, Deus fez tanto, porque com Jesus nenhuma oferta é pequena demais, nenhuma necessidade é grande demais, e ninguém é esquecido. Vocês viram o poder de Jesus, o Filho de Deus,
que abriu os olhos dos cegos, purificou leprosos, acalmou mares revoltos, até ressuscitou mortos. Ele andou entre os homens com compaixão, misericórdia e verdade, revelando o coração do Pai a cada passo. Mas o tempo dos milagres estava levando a um propósito maior, pois, embora ele tenha vindo para curar os doentes e confortar os quebrantados, a sua missão não estava completa. Para redimir a humanidade do pecado, o Cordeiro Imaculado deveria sofrer. E assim, no tranquilo jardim do Getsêmani, Jesus se curvou em oração, carregando o peso do pecado do mundo sobre os seus ombros. A hora do sacrifício havia chegado. No silêncio da noite, após compartilhar sua última ceia com os discípulos, Jesus entrou no jardim do Getsêmani. Seu coração estava pesado, pois sabia que a hora havia chegado. A hora da traição, do sofrimento e da cruz. E então, ele disse aos seus amigos mais próximos: orai comigo, vigiai, para que não caiais em tentação. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se de joelho, em angústia clamou: Pai, se é possível, afaste de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Tal agonia o oprimia que o seu suor caía como gotas de sangue no chão. Mas quando voltou para os discípulos, encontrou-os dormindo. E com tristeza disse: vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora. Orem para que não caiam em tentação. Ele orou uma segunda vez e uma terceira, cada vez mais desesperado que a anterior. No entanto, cada vez que ele voltava, seus discípulos ainda dormiam. O peso do pecado do mundo o pressionava cada vez mais. E então, o silêncio do jardim foi quebrado. Uma multidão se aproximou, soldados carregando armas e tochas, liderados por Judas, um dos 12, que com um beijo na face traiu o Filho do Homem. Os soldados o prenderam imediatamente, e Judas, com os olhos baixos, recebeu sua recompensa, 30 moedas de prata, o preço da traição tilintando friamente em suas mãos. Assim começou a noite mais escura da história. O Filho de Deus, traído, abandonado e levado como um criminoso. Mesmo acorrentado, ele caminhou de boa vontade, por amor a você e por amor a mim. Jesus nasceu, cresceu e viveu aqui entre nós, mas viveu uma vida de obediência a Deus. Após uma vida de amor e total entrega, ele foi cruelmente ferido pelos nossos pecados.
Com malfeitores morreu, por minha culpa Jesus a vida deu. Foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado Ele recebeu, sem ter bondade, chorou. Por minha culpa, a cruz Ele carregou. Foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou meu lugar. Amor assim jamais, jamais desistirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais, jamais existirá. Tomou pra sempre o meu, o seu lugar. Ele foi morto pelos nossos pecados.
forsaken him, turned his back on his son, despising our sin. All hell seemed to whisper, just forget it, he's dead. Then the father looked down to his son and said, and the tomb began to shake, and like lightning from heaven, the stone was rolled away. And as dead men, the guards, they all stood there in fright, as the power of love displayed its might. Suddenly a melody filled the air, riding wings of wind. It was
Podeis assentar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Natal, eu gosto de pensar o Natal como um momento festivo e alegre. E de fato é. Mas quando eu começo a meditar no que aconteceu por trás dos bastidores, eu fico, mesmo sendo pastor, eu fico impressionado. Eu costumava pensar, e talvez você costume pensar no céu como um lugar de alegria, e de fato é. Mas quando Adão e Eva pecaram, quando eles transgrediram, quando Eva, enganada, comeu aquele fruto, Adão não foi enganado, ele sabia o que estava acontecendo, ele comeu por amor a Eva, porque ele sabia que ele a perderia. Quando eles comeram o fruto, você sabia que o céu inteiro se encheu de tristeza e os anjos choraram? Porque o homem estava irremediavelmente perdido e não tinha o que fazer. Os anjos não tinham resposta para o dilema que Deus enfrentava naquele exato momento. Toda a abóbada celestial se encheu de preocupação e dor e sofrimento. O mundo tinha recém sido criado, saído das mãos do Criador. E eu não sei por quanto tempo o céu ficou nesse estado. Porém, um dia os anjos viram Jesus Cristo, seu comandante maior, chefe, entrar na glória de seu Pai. E saiu de lá cabisbaixo, com um olhar penetrante, cabisbaixo. Os anjos não sabiam o que estava acontecendo, não sabiam a razão daquela reunião entre Jesus e seu Pai. E eles ficaram expectativos, e Jesus entra pela segunda vez na glória do Pai. A segunda vez, passa um tempo ali, eu não sei quanto tempo, mas ele sai da glória do Pai novamente com um olhar cabisbaixo, a mente, o rosto cabisbaixo. E os anjos não estavam entendendo o que estava acontecendo. Quando Jesus decide pela terceira vez entrar no trono do seu Pai, onde seu Pai estava sentado, onde Deus o Pai estava sentado. Mas dessa vez, quando ele sai do trono, ele sai com uma feição muito diferente das primeiras duas vezes. Ele sai feliz. E os anjos se alegram, sem saber o que estava acontecendo, e de repente Jesus conclama uma reunião no céu, e ele explica para os anjos que havia um plano estabelecido para a salvação se o homem caísse, e que ele estava por 3 vezes pleiteando ao Pai para que o permitisse vir a esse planeta. E finalmente o Pai aceita a proposta. Os anjos então, depois de um momento de sofrimento tão grande, se alegram com a notícia de que Jesus viria como um bebê. O Rei do Universo viria como uma criança indefesa. Sofreria toda espécie de sofrimento que pudesse ser imposto a um ser humano, perseguido por Satanás e seus anjos diabólicos desde antes do seu nascimento. Durante toda a sua vida ele sofreria nas mãos de homens maus, como vimos hoje à noite, até o momento em que seria morto, seria levado ao Calvário. Jesus sabia de tudo isso, séculos antes de acontecer. Mas os anjos, eu imagino, se alegraram em Cristo Jesus pelo privilégio. Ficaram tristes no primeiro momento, porque sabiam que ele morreria, mas depois se alegraram sabendo que isso traria novamente esperança para você e para mim. E era a única maneira, não havia outra maneira. O pecado de Adão e Eva era muito grande. Só o sacrifício do próprio Deus poderia pagar a nossa culpa. Quando Jesus morre na cruz, novamente houve silêncio no céu, houve tristeza e choro no céu. Os anjos choraram, porque o que acontece aqui nesse mundo está afetando outros planetas, inclusive o céu, o que a gente conhece como céu. Mas quando Jesus ressuscitou, ao terceiro dia, houve alegria e uma festa impressionante no céu, de alegria dos anjos. E hoje Jesus ali está intercedendo por mim e por você, de onde ele vai voltar em breve.
Nós já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Quando nós olhamos na parede dos acontecimentos, o que anda acontecendo no mundo, a gente percebe que Jesus está às portas. Por isso, nesse Natal, eu queria que você pensasse um pouco mais nisso. Que o Natal para você fosse um pouco mais do que panetone, um pouco mais do que um peru recheado, porque o Natal, na verdade, não é isso. O Natal não é um velhinho de barbas, Santa Claus, Papai Noel, não é isso o Natal. O verdadeiro sentido do Natal é esse que nós aprendemos hoje à noite. Ensine isso para os seus filhos e deixe o verdadeiro sentido do Natal tomar conta da sua família. Jesus, aquele bebezinho, outrora bebê, está voltando. Não vai demorar muito mais. E eu espero que eu e você estejamos preparados para recebê-lo quando ele vier. Eu queria nesse momento convidar todos aqueles que participaram desse programa, os que já estão aqui, que permaneçam, e os que não estão aqui. Onde estão os demais? Por favor, todo o staff, todo mundo que participou desse programa, vem aqui à frente para essa oração, por favor. Nós temos aqui os fariseus, temos o narrador, os que trabalharam por trás dos bastidores para que esse programa pudesse acontecer. Venham todos, por favor, por gentileza. Eu sei que todos se esforçaram muito. Eles estão ensaiando desde setembro, tá? Todo sábado. E se o programa saiu da maneira como saiu, perfeito aos meus olhos e aos seus, tenho certeza, é porque, primeiro, Deus abençoou, e segundo, o esforço de cada um deles. Eu acho que eles merecem uma salva de palmas. Agora eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer. Eu vou pedir uma salva de palmas para o aniversariante Jesus Cristo. Ele é o homenageado da noite. Senhor Jesus, muito obrigado. Eu sei que os anjos estão aqui. Eles estão ouvindo isso aqui. Eles assistiram esse programa e eu tenho certeza que está havendo festa no céu pelo louvor que nós devotamos ao Senhor essa noite. E eu queria convidar você então nesse momento, a como você está, curvar a fronte, nós aqui à frente também, e nós vamos agradecer ao Senhor. Querido Pai, sabemos um pouco das coisas que aconteceram, mas não sabemos tudo o que aconteceu por trás dos bastidores. Muita coisa. Essa é a maior história de amor que o universo já contemplou. O Romeu e Julieta, Senhor, de Shakespeare, ficam infinitamente longe da verdadeira história do Natal, da verdadeira história do amor de Deus, ao permitir que o seu Filho viesse a esse mundo morrer, sofrer e morrer em nosso lugar. Muito obrigado. Louvado seja o teu nome. Onde quer que haja uma alma viva nesse vasto universo do Senhor, que todos os anjos se prostrem, que todos os seres de outros mundos se prostrem, que nós no coração nos prostremos diante do Senhor nesse Natal, reconhecendo que tu és tudo aquilo que o céu pôde oferecer, Senhor Jesus. Muito obrigado. Que o Senhor continue abençoando cada família aqui representada. Que nós possamos, ao voltar para os nossos lares, voltarmos com a certeza de que tivemos hoje aqui um encontro contigo, um encontro com Jesus. E agora, abençoe também os alimentos que serão servidos, ao qual todos aqui, Senhor, estão convidados a permanecer. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, nós vamos servir agora alguns alimentos para vocês. Será servido aqui com muito carinho. Quero agradecer a equipe da cozinha que estão lá trabalhando com dedicação. Muito obrigado. A todos vocês, gente, uma boa noite. Quero lembrá-los que nós temos o culto aqui cada sábado às 9h.